Ok, então, vamos falar um pouco nesse vídeo de conjuntos infinitos e suas cardinalidades, vai. A gente já tinha indicado isso algumas vezes no curso, vocês já devem ter ouvido isso em outros lugares também. Esse não é um curso de teoria dos conjuntos, então a gente não vai esgotar o assunto. Bom, nenhum curso de teoria dos conjuntos em geral esgota o assunto, mas às vezes é mais profundo. Mas o nosso curso é matemática discreta e isso tem consequências para as coisas que a gente faz e algumas técnicas de provas nas estruturas, então é interessante a gente investigar isso e botar alguns pingos nos is, tá? Então, bom, sobre o conjunto infinito, talvez o mais natural que a gente tem, né? E também o primeiro que a gente tem notícia, é claramente o dos números naturais, né? Tá? Então, e para a gente aqui, a gente vai colocar o zero dentro dos naturais, tá? Como a gente vem fazendo. Então, conjuntos racionais denotado por esse N, a blackboard, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, ad infinito, né? Tá? Então, a gente já está acostumado que o conjunto dos naturais é infinito, tá? Porque para qualquer número que seria o maior, a gente adiciona uma unidade nele, né? O famoso soma 1, e a gente obtém um outro número que não está nesse conjunto. Então, ele não pode ser finito. Tá, então, observe que a gente representa os naturais assim, tá? Os números naturais existem, a gente tem uma definição axiomática para eles, eu vou descrever rapidamente com vocês aqui. E esses dígitos que a gente usa para representar os naturais na base decimal são uma conveniência, tá? Você já sabe que a gente pode representar os números em outras bases também, tá? E na verdade os números independem de base, tá? Os números existem por si só, porque a gente define os axiomas que os constroem, né? Os números naturais. Então, mas obviamente, para a gente operar com eles, a notação é extremamente conveniente, então a gente vai continuar utilizando essa notação padrão já clássica, tá? Então, bom, aqui só simplesmente fala isso que eu acabei de dizer, que a gente vai usar essa representação, é conveniente, mas eles existem independente da representação. E a base natural dos naturais, números naturais, né, são os axiomas de Peano, tá? Que, em geral, assim, se vocês fizeram curso de álgebra e teoria dos números, certo, viram, se fizeram curso de cálculo, análise real, às vezes os cursos de análise real começam por aí, em geral, alguns deles já começam definindo os reais, mas a construção dos naturais aparece num apêndice de algum livro, alguma coisa assim. Então, bom, a título de lembrança, só para a gente lembrar dos naturais, porque os naturais também formam uma estrutura discreta, né? A primeira que a gente tem conhecimento, tá? Então, o axioma P1 é que zero é um número natural, tá? O zero, para a gente representa o símbolo zero, né? Representa o zero ou nada, tá? Então, a gente tem o zero como número natural. E a gente define uma operação, que é a operação de sucessor, tá? Ser sucessor de, que não como predicado, mas como operação mesmo, tá? Ela devolve o sucessor, tá? Bom, deixa eu botar dessa forma que é mais correto. Então, dado um natural, ela devolve um outro natural que é imediatamente subsequente àquele natural que foi fornecido como parâmetro, ou seja, uma unidade maior. E vamos denotar a operação de sucessão por mais, porque sei lá, vai um operador de incremento em algumas linguagens de programação, tá? Tipo C, C++, C++, né? Ou Java e algumas outras. Tá? Então, o zero é um natural. O axioma P2, se o n é um número natural, então o sucessor dele, n++, também é um natural. Tá? Então, esse é o axioma P2. E observa já de cara a estrutura recursiva de P1 e P2, né? P1 é uma base e P2 é aqui o passo indutivo. Tá supondo aqui que n é natural, essa é a hipótese de indução, e o n++ aqui também é um natural, né? Então, a recursão está aqui, a indução obviamente vai estar ligada. Bom, alguns naturais com algumas representações. Então, a gente tem que o zero é natural. Tá? Se a gente tiver o zero mais mais, é outro natural. O zero mais mais com outro mais mais é outro natural. O zero mais mais com mais mais e o mais mais é o próximo natural. E assim sucessivamente, né? Tá? E a gente vai
declarando os símbolos para eles, tá? Então o 0 é o 0, o 0 mais o sucessor a gente usa esse símbolo para denotar 1, aí o sucessor do 1 a gente usa esse símbolo para denotar o 2, o sucessor do 2 usa esse símbolo para denotar o 3 e assim sucessivamente, tá? Então isso é como vocês já estão acostumados. O axioma P3 é um axioma interessante, tá? Que a gente precisa ter para que esse conjunto não fique cíclico. No seguinte sentido, o 0 não é sucessor de nenhum natural, tá? Então ele é como se fosse assim, ele é um natural, a gente tem sucessores dele, mas ele não sucede ninguém. Tá? Ou seja, o n++ é diferente do 0 para todo natural. Tá? E P3 distingue de estruturas cíclicas, como por exemplo os corpos EP. Tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse momento, mas os naturais têm isso. E o axioma P4 indica que diferentes naturais devem ter diferentes sucessores. Tá? Isso também é uma coisa que a gente deseja, né? Ou seja, se n e m são naturais e o n é diferente de m, então o sucessor de n deve ser diferente do m, né? Tá? Aplicando a contrapositiva, isso aqui já devia estar claro para todo mundo nessa altura. Se o n se o sucessor do n é igual ao sucessor do m, então o n e o m são iguais, né? Tá? Então a gente não quer que eles aglutinem que todos os naturais aglutinem em torno de um maior natural, digamos assim. Tá? E finalmente, para que a gente poder operar direito com esses naturais, a gente define o princípio da indução matemática como um axioma. Tá? Então, de novo, seja Pn qualquer propriedade, um predicado, né, pertencente ao natural n, o n ali é a variável, e aí se a gente supor que o P0 é verdade, e que sempre que o Pn é verdade, o sucessor o P do sucessor de n também é verdade, então logo o Pn é verdade para todo natural n. Tá? Então isso aqui é só nosso princípio de indução fraco, novamente estabelecido, dessa vez como um axioma dos naturais. E a gente denota por aquele n o conjunto dos números que satisfazem aos axiomas P1 e P5. De P1 a P5, tá? Então esses são os naturais. Então aqueles números que a gente denotou, eles satisfazem esses axiomas e não é difícil perceber que eles satisfazem esses axiomas e que, bom, todo outro conjunto de número de elementos que satisfazem esses axiomas, no fundo eles são isomorfos aos naturais, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. Só um exercício. A gente tinha definido o princípio da boa ordem e tinha provado o princípio da indução com o princípio da boa ordem, né? Tá, faz o inverso agora. Prova o princípio da boa ordem dos naturais a partir dos axiomas P1 a P5. Tá? Ou seja, a partir do princípio, utilizando o princípio de indução como fundamento. Tá? O que eu botei aqui? Bom, obviamente, isso aqui tem só a definição dos naturais, tá? Para operar com eles, a gente ainda define adição, define multiplicação, e a gente equipa esse conjunto com uma ordem total, tá? Que é induzida pelo sucessor. Então, no seguinte sentido que para quaisquer dois naturais, a gente compara os dois e um é menor ou igual ao outro, tá? Mas eu não vou fazer esses detalhes aqui com vocês, porque vocês estão acostumados, e de novo, um curso de álgebra ou teoria dos números certamente fez todos eles. Nota, a gente podia representar o conjuntos naturais 0, 1, 2, 3, tá, de uma outra forma, tá? Como se fosse, por exemplo, é o conjunto que a gente tem o vazio, depois tem um conjunto que só tem o vazio, aí depois tem um conjunto que tem um conjunto e faltou um aqui, conjunto vazio, e assim sucessivamente de forma bem indutiva, tá? Isso aqui é uma forma bem teoria dos conjuntos. Tá? Então, só para mostrar aqui, é muito mais fácil operar com os dígitos decimais do que com essas famílias de conjuntos aqui, né? Tá, então, ok. Então, imagina que a gente tem agora x um subconjunto dos naturais, tá? Quando é que a gente pode dizer que x é finito? Tá? O que significa isso, dizer que o x é finito? Os naturais são claramente infinitos, tá? A gente já, inclusive, argumentou isso, e de fato vamos argumentar de novo, tá? De uma forma mais formal agora. Tá? Supõe que n é um natural e é o último natural, ou seja, o de maior valor. Tá? Bom, mas pelo axioma P2, a gente sabe que o n é natural, então n++ também é um natural. Tá? Pelo P3, o n++ é diferente de zero. Tá? E pelo P4, o n++
não ocorre ainda nos naturais, ou seja, não tem um outro natural que ele seja antecessor, digamos assim, tá? Tal que o N++ seja o sucessor. Do P4 aqui já meio que engloba o P3, né? Mas eu coloquei os dois. Então, logo, o N++, o sucessor do N, o N++ aqui é um novo natural, e ele é maior do que o N, tá? Ele sucede. Não precisei da ordem ainda, tá? Ele só sucede. Contraria a hipótese de que o N é finito, ou seja, não existe um último sucessor. É isso que a gente está dizendo aqui, né? E, bom, tá, mas dessa prova a gente obtém uma ideia para a resposta de quando é que a gente pode dizer que o x é finito, né? Tá? Ou seja, então o x é finito de fato quando existe o quê? Quando existe um último elemento dentro daquele conjunto que é o maior deles, tá? Não existe o sucessor daquele elemento dentro do conjunto. Então, só que a gente pode fazer algo um pouco melhor do que isso. Tá? Então a gente define o X, um conjunto finito, se é possível estabelecer um mapeamento bijetor, ou seja, uma F bijetora de X até o conjunto ao conjunto dos números 1 até N, tá? Tais que para algum N natural, assim, para que esse N é natural, tá? Então basicamente a F é uma função de contagem. Ela está atribuindo o valor 1 a um elemento de X, o valor 2 a um elemento de X, e o valor N é um elemento de X, e a gente está supondo que o vazio pode ser elevado ao zero, tá? Então, isso está implícito aqui na nossa definição. Tá? E, em sendo o caso, bom, tendo uma bijeção, então significa que o x e o n têm o mesmo número de elementos, né? Tá? Então, assim, então n a gente define como a cardinalidade do x. Tá? E observa que a F não apenas ela estabelece a correspondência bionívoca entre x e n, mas ela induz uma ordem de contagem, né? Isso, ou seja, a gente lista os elementos em x numa certa ordem, então a gente está contando os elementos. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, né? Até esse é o enésimo, tá? Para uma cardinalidade igual a n. Então isso aqui nada de novo, vocês já devem estar bastante acostumados com isso, tá? E n é o maior de todos os conjuntos. Não, aqui. N é maior, é isso. Você não estava fazendo sentido isso aqui. Obviamente, o conjunto dos naturais ele é maior que todos os conjuntos finitos, né? Tá? Porque ele é infinito. Tá? Então, a gente, em geral, podia tentar dizer que a cardinalidade do N era a lemniscata aqui, o símbolo do infinito. Tá? Então, isso é correto, mas isso é ligeiramente impreciso. Tá? Em algumas circunstâncias, isso aqui serve bem. Para outras, a gente precisa refinar isso aqui um pouquinho mais. Tá? E as razões ficam claras em breve. Então, o que a gente pode fazer é que a gente define a cardinalidade de n dos naturais, tá? Como se fosse Aleph zero. Tá? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Não está muito bem desenhado aqui. Eu devia saber desenhar isso direito. Mas mais ou menos um pouco melhor. Tá? Então, o Aleph zero a gente define como a cardinalidade dos naturais. Tá? Que ele é o menor cardinal infinito. Porque provavelmente o Aleph zero ele não é um número natural. Tá? Ele é um número transfinito. Um cardinal transfinito. Tá? E a pergunta óbvia, existem outros cardinais infinitos aqui? Mas o correto seria aqui transfinito. Tá? Eles estão além dos infinitos. Maiores do que o Aleph zero? Ou seja, o que a gente imagina, se sim, a gente imagina que vai ter o Aleph 0, o Aleph 1, o Aleph 2, o Aleph 3 e assim sucessivamente, né? Tá, mas a verdade é, existe isso? Bom, vamos investigar. Ops, voltei aqui, não. Vamos investigar essas ideias. Nós vamos pegar alguns conjuntos que a gente conhece para ajudar nessa investigação. Tá, então, considera os conjuntos dos números positivos, de 1, 2 e 3, o conjunto dos inteiros, que são a união dos naturais com uma cópia negativa deles, tomando menos zero como zero. O conjunto dos pares positivos, os naturais pares, tá? 2n, o conjunto dos racionais. Tá? Para uma definição precisa dos racionais, a gente usa classes de equivalência. A gente não vai fazer isso aqui agora. Tá? Então,
Pega o que você entende por racionais. A gente diz que um conjunto X ele é contável, tá? Se o X é finito, ou seja, existe uma função f injetora de X ao conjunto dos naturais, tá? Ou se o X é infinito, mas existe uma bijeção de X até N. Ou seja, a gente consegue colocar os elementos de X em correspondência bionívoca com os elementos naturais, de forma que a gente estabelece uma ordem de contagem nos elementos de X. Então, aí a gente diz que ele é infinito contável, tá? Em sendo o caso, nessa parte B, a gente diz que a cardinalidade de X é a cardinalidade dos naturais, que é igual a Aleph zero. Tá? Então a pergunta, os conjuntos aqui em cima, eles são contáveis? Vamos começar pelos positivos. Os positivos, a única diferença deles para os naturais é que o zero não está lá, né? Tá? Então, assim, ele não parece ser maior do que os naturais. Mas será que ele é menor? X são dois conjuntos infinitos, né? Diferem apenas por um elemento. E realmente isso não significa nada, tá? Mas obviamente a gente tem que mostrar o quê? Tem que usar a definição, tá? Para mostrar que dois conjuntos que um conjunto qualquer ele é contável, ele é infinito e contável, a gente tem que estabelecer uma objeção. Então, nesse caso dos positivos, a objeção é clara, né? Tá? Pega lá qualquer elemento positivo e associa ele com o elemento n-1. Ou seja, o n aqui começa em 1, né? E a imagem aqui começa em 0. E, obviamente, essa função f1 é bijetora. Tá? Fica para você mostrar esse argumento elementar. Então, a cardinalidade dos positivos também é Aleph zero. E se a gente pegar aqui, vamos pegar agora só os pares, vai. Natural, os pares positivos. Bom, a gente pode definir uma função f2 que a cada par associa um natural de que forma? Bom, o n é um número par, associa a n sobre 2. Tá? Claramente, isso aqui está associando cada par a um natural, a função é bijetora, claramente. Tá? Então, olha, tem tantos pares positivos quanto números naturais. O que parece, a princípio parecia interessante, né? A princípio pareceria que a gente tinha apenas metade dos elementos. Tá? Mas, de novo, são dois conjuntos infinitos. Tá? Então, no fundo, eles têm o mesmo número de elementos. Tá? Existe uma função bijetora que emparelha os elementos dos dois. Tá? Então, não, existem tantos números positivos, tantos números naturais, quantos naturais pares. E, obviamente, também quantos naturais ímpares, né? Tá? Não botei isso aqui, mas aí você faz como exercício. Tá? E se a gente pegar agora os inteiros? Os inteiros parece que tem o dobro, né? Tem naturais para um lado, naturais para o outro. É o contrário do que seria os pares. Mas não, né? Tá? A gente também consegue uma abjeção sem muita dificuldade. Tá? F3 pega um n inteiro e associa ele com 2n se o n for menor ou igual a 0, ou com menos 2n mais 1 se o n for menor que 0. Tá? Não é difícil perceber que está acontecendo o que aqui. Os negativos estão sendo mapeados nos naturais ímpares, né? E os positivos estão sendo mapeados nos naturais pares. E a gente consegue contá-los do mesmo jeito. Então, tem tanto os números inteiros quanto os números naturais. Tá? A cardinalidade dos inteiros também é Aleph zero. Então, e os racionais? Bom, racionais tem aquela história lá, a definição dos racionais, a gente não fez uma definição um tanto precisa ainda, por quê? Porque depende das classes equivalências, né? Tá? Então vamos fazer uma coisa mais simples. Vamos tomar o produto cartesiano de n com n, tá? O n ao quadrado, dos naturais ao quadrado, em vez de q. Por quê? Bom, porque o que a gente pode definir a partir disso aqui, a gente só tem que unificar o valor de q para todos os elementos da mesma classe de equivalência, ou seja, todos aqueles que têm o mesmo valor. Tá? A gente define aqui a operação de quociente, baseada no máximo divisor comum, reduz, e todos os pares que tiverem aquela mesma redução, eles representam o mesmo número racional. Tá? Então, no fundo, em princípio, a gente tem menos racionais do que o produto cartesiano de n com n. A gente sabe o quê? Que todos os inteiros estão aqui dentro. Então, é natural que os racionais tenham pelo menos a mesma cardinalidade dos inteiros, né? Tá? E o que a gente vai fazer aqui é que, bom, a gente vai mostrar que, olha, não, o produto cartesiano dos naturais com os naturais
também tem a mesma cardinalidade dos naturais, que tem a mesma cardinalidade dos inteiros. Então os racionais, obviamente, estão sanduichados no meio disso, eles têm a mesma cardinalidade dos naturais, tá? Os racionais também são contáveis. E isso, sim, já é o primeiro fato surpreendente, né? Tá? Que até que os inteiros, a gente não tem mais inteiros do que naturais, tudo bem, parecia o dobro, mas bom, já não tinha funcionado por os pares, que era metade, já tudo bem, a gente já imaginava que isso fosse assim mesmo. Mas os racionais, bom, já tem uma potência, já tem um produto acontecendo aqui, né, tá ao quadrado. Mas não, tem tantos pares de naturais quanto os naturais, tá. E bom, de que forma que a gente faz isso? Ah, é um argumento famoso de Cantor, tá. A gente organiza os elementos, os pares, obviamente, numa matriz infinita, tá. Eu botei aqui 2 eixos, um eixo dos naturais em I, um eixo dos naturais em J, tá. E os elementos formam esse reticulado, esse lattice inteiro aqui, né. E bom, como é que a gente vai contar esses inteiros? A gente conta eles nas diagonais, tá. Então imagina que o primeiro, elemento aqui, o par 00, a gente vai atribuir ao valor 0. Aí o próximo, o par 01, a gente atribui ao valor 1. Aí depois, seguindo a diagonal, o par 02, o par 10, a gente atribui ao 2. Aí depois a gente volta para a próxima diagonal principal, o par 02, a gente atribui o 3. Aí depois o par 11, a gente atribui o 4. O par 20 atribui o 5. E aí novamente volta lá para o 6, e, que é o 03, atribui o valor 6, e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai atribuindo os valores nas diagonais, vai crescendo pelas diagonais, tá. Tudo muito bonito, a gente só tem que achar uma, assim, não é difícil perceber que essa ideia funciona, né, tá, que à medida que a gente vai varrendo as diagonais na matriz, a gente vai cobrir todos os pares de números naturais e a gente consegue atribuir um natural em cada um deles e que, desde que isso funcione, obviamente esse mapeamento é bijetivo, né, tá. E tem a função de pareamento de Cantor, tá, que é essa aqui, para esse mapeamento que eu defini, tá? A função do f e j é meio de I mais j, que multiplica I mais j mais 1, mais o i. Tá? Que no fundo aqui é como se fosse o coeficiente binomial de I mais j mais 1, tomado 2 a 2 mais o i. Tá? Se você quiser ainda, você pode escrever tudo isso aqui, tá? Como se fosse I mais j mais 2 menos 1, tomado 2 a 2, mais I tomado 1 a 1, tá? Tô complicando a escrita aqui, né, porque você vai entender daqui a pouco, tá? Então, fica como exercício mostrar que essa função é bijetora, tá? Ela é, então ela tem inversa, então tudo funciona direitinho. Isso mostra que o produto cartesiano dos naturais com os naturais, ou seja, os pares de naturais, tem a mesma cardinalidade dos naturais. Então, consequentemente, os racionais têm a mesma cardinalidade. Existem tantos racionais quanto os números naturais. Tá? E para qualquer inteiro k maior que 2 que a gente quiser, fixado, né? Esse resultado de n, do par do produto cartesiano de n com n, ele se estende até a n tomado kk. Tá? Então, n tomado kk não, desculpa, n produto cartesiano k vezes. N vezes n vezes n vezes n k vezes. Tá? Então, as catuplas de naturais, tá? Existem tantas catuplas de naturais quanto números naturais. O importante aqui é que esse k é um inteiro fixado, né? Então esse k obviamente é um valor finito. Tá? Se o k aqui não fosse finito, a coisa mudava de figura. Mas ele vai ser um valor finito, então as catuplas são finitas. Tá? E bom, para você enxergar isso, provar isso, generaliza essa expressão aqui que eu defini. Tá? Você vai ver que isso aqui generaliza para tensores e com isso você tira uma função de pareamento para o caso do produto cartesiano k vezes. Tá? Tá, então a pergunta óbvia nesse ponto é o quê? Existe algum conjunto infinito x, tal que a cardinalidade de x seja maior do que o Aleph zero? Tá? Até agora a gente partiu dos naturais, olhamos positivos,
que era muito próximo, mas olhamos os pares, que parecia que tinha metade, mas tinha o mesmo número. Olhamos inteiros, parecia que tinha o dobro, mas tinha o mesmo número. Olhamos lá os racionais, que parecia que tinha alguma coisa maior do que os inteiros, mas menor do que o quadrado dos inteiros, mas no fundo ele tinha a mesma coisa. Então, será que tem algum conjunto infinito que tem uma cardinalidade diferente? E a resposta é um estrondoso sim, tá? Existem conjuntos que são incontáveis, tá? Conjuntos infinitos, a, 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 tá? Que não são, ou seja, que não são contáveis. Então, é o que a gente chama de incontáveis. Tá? Um exemplo simples é o conjunto das pares dos naturais, das partes dos naturais, tá? O power set. A gente tinha definido o power set para conjuntos finitos, né? Tá, mas a gente pode fazer o mesmo para conjuntos infinitos, por exemplo, os naturais, tá? Que são todos os subconjuntos de n, né? Tá? Para quem não entendeu talvez a notação, observa que obviamente 2 a n aqui é simplesmente igual a são todos os subconjuntos dos naturais, né? Tá? Então, funcionava direitinho quando a gente tinha o conjunto base do conjunto potência era finito, né? A gente tinha um número exponencial de elementos baseado no número de elementos do conjunto base. E a mesma coisa funciona por caso infinito, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a cardinalidade de 2 elevado a n, tá? Do power set de n, é exatamente 2 elevado a Aleph zero. Tá? E isso aqui é maior do que o Aleph zero. Tá? Como é que a gente sabe que é maior? Bom, porque o próprio conjunto dos naturais está aqui dentro, né? Tá? Então, isso aqui, a base é 2 aqui, tá? Não tem um valor que vai fazer isso aqui funcionar. Bom, seria o quê? Seria se o 0 aqui não funcionaria, né? O 1 não funcionaria, teria alguma coisa real. Pensa um pouco, isso aqui funciona, tá? Claro que isso aqui precisa de uma prova, tá? Isso aqui não sai de graça, assim, falar que isso aqui vale assim. Tá? Isso aqui eu estou contando para vocês que vale. A gente vai ter que mostrar uma prova disso aqui. Tá? E eu vou apresentar para vocês uma prova ligeiramente mais genérica que é útil saber. Tá? E o que a gente vai querer mostrar é que para um conjunto infinito A, tá? Não necessariamente os naturais, mas qualquer conjunto infinito a gente vai mostrar que não existe uma função sobrejetora que mapeia A do conjunto das partes de A. Tá? Lembra, o A teria o mesmo tamanho, o A teria a mesma cardinalidade, desculpa, de A, do seu conjunto das partes, se tivesse uma função bijetora. Tá? Obviamente, a gente consegue uma função injetora de A do conjunto das partes de 2A. Tá? Basta pegar a função que leva um elemento ao singleton só daquele elemento. Então, a gente tem que mostrar que não existe o quê? Que numa F sobrejetora. Se não existe F sobrejetora, não vai ter uma função bijetora. Tá? E com isso a cardinalidade não vai poder ser igual. Tá? Isso vai garantir então que a cardinalidade de A é estritamente menor que a cardinalidade do conjunto das partes de A. Tá? Por quê? Pequena digressão lá. Lembra, quando a gente tem uma função f total aqui, né? Ou seja, para todo elemento de A existe uma imagem em B. Tá? Se a f for injetora, isso implica o quê? Que o número de elementos em A tem que ser menor ou igual ao número de elementos em B, né? É o que é o que dá para concluir. Todo elemento em A é levado a um elemento em B e elementos distintos de A são levados a elementos distintos em B. Então, existem tantos elementos em B quanto existem elementos em A. Se a F for sobrejetora, é o contrário, né? Significa o quê? Que todo elemento que está em B, ele é uma imagem de um elemento em A, tá? Então, significa o quê? Que o número de elementos em A tem que ser maior ou igual a B, né? Tá? Pode ser que tenha elementos distintos em A sendo levados na mesma imagem em B, mas todo elemento em B está sendo coberto por alguém de A. Então, a gente conclui que o número de elementos em A é maior ou igual a B. E se F é bijetora, bom, aí A é igual a cardinalidade de A é igual a B, né? Isso aqui é C só C, né? Tá? Se a cardinalidade de A for igual a B, então F é bijetora, se não, se F é bijetora, vale a cardinalidade de A é igual a cardinalidade de B. Tá? Então, no fundo, se a gente mostrar que caso a F seja sobrejetora, é necessário que a cardinalidade de A seja maior ou igual à cardinalidade de B, né? Tá? É uma condição necessária. Então, se a gente mostrar que aquilo não acontece, a gente pode concluir
que F é não sobrejetora e por aí vai, tá. Então o teorema é o seguinte, para todo conjunto infinito A, não existe uma função F que vai de A ao conjunto das partes de A, sem que seja sobrejetora. E a prova é por contradição. Tá, uma prova simplesinha, mas muito bonitinha. Imagine então que existe uma F sobrejetora, tá, para um conjunto A infinito. Então define um conjunto B como se fossem os elementos X que estão em A, tais que X não é elevado, não pertence à imagem de f de X. Lembra o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a gente tem, aqui tem o conjunto A, né, e aqui tem o conjunto das partes de A. Então tem um elemento X aqui, e esse elemento X está sendo levado em F a um elemento aqui, e esse elemento simplesmente ele é o quê? Ele é um subconjunto de A, né? Tá? A gente chama aqui, sei lá, isso aqui é se esse cara aqui for o X, esse aqui vai ser o F de X, tá? Ele é um subconjunto de A, porque é um elemento que pertence às partes aqui, né? Tá? Então imagina que existe o CF sobrejetor, então pega todos os Bs, tá? Tais que o X não vai estar ali dentro, tá? O X vai ter que estar aqui fora. Tá? Essa é o que a gente está fazendo aqui. E, obviamente, o conjunto B vai ser um subconjunto de A, porque a gente está pegando elementos em A, né? Tá? Bom, F é sobrejetora. O que significa isso? Significa que esse conjunto B que a gente acabou de definir aqui, ele é a imagem de algum elemento em A, né? Sob a F. Ou seja, então existe um Y em A, tal que o F de Y é igual a B. Tá? Isso aqui é o F ser sobrejetora, né? Então, tá bom. Legal. E aí? E aí que o quê? Bom, acabou basicamente aqui, né? Por quê? Porque acontece o quê? Pega então, observa, tem dois possíveis casos, tá? Imagine então que o Y, se você tem um Y, esse Y que existe em A aqui, que ele pertence a B. Esse Y pertence a B sem só ser, digamos assim, o Y pertence a B. Isso implica então que o Y não pertence ao F de Y. Peraí, mas o F de Y é igual ao B, então significa que o Y não pertence a B. Então, o fato do Y pertencer a B implica que o Y não pertence a B. É uma contradição. Caso inverso. Supõe então que esse Y não pertence ao B. Tá, mas quem é B? B é a imagem de f de Y, então significa que o Y não pertence ao f de Y. Mas se o Y não pertence ao f de Y, o Y então pertence ao B. Tá, então a gente obtém a contradição reversa. Então, qualquer que seja o caso, a gente tem uma contradição. Então, bom, por que essa contradição existe? Porque a gente definiu assim, a gente supôs que essa F aqui era sobrejetora. Tá? Então, não tem como essa função sobrejetora existir. Então, legal. Então, se a função sobrejetora não existe, então não existe a função bijetora, né? Tá? Então implica o quê? Implica que a cardinalidade de A não é igual à cardinalidade de B. É o que a gente consegue saber. Tá? Não dá para usar a contrapositiva aqui, né? Quer dizer, não dá para usar a contrapositiva aqui, né? Porque a gente precisaria da reversa. Mas a gente não sabe se a reversa vale aqui. Obviamente não, né? Pensa um pouco. Tá? Então a gente sabe pela parte objetora, bom, F não é sobrejetora, então F não é bijetora, então a cardinalidade dos conjuntos são distintas. Não é difícil perceber que claramente existe uma função injetora, né? De A para 2A. Tá? Então, esse lado menor é igual a vale, então o lado ao contrário tem que ser o que vale. Tá? E com isso a gente prova o que a gente queria. Tá? Que tem menos elementos em A do que no conjunto das partes de A. Tá? E o bacana da prova acima é que ela fornece uma sequência infinita de conjuntos infinitos, né? Tá? E que o anterior é estritamente menor que o corrente, ou o próximo é menor que o atual. Se a gente começa com os naturais, que tem cardinalidade Aleph 0. O conjunto das partes dele tem cardinalidade de 2 Aleph 0. O conjunto das partes desse conjunto das partes tem cardinalidade de 2 elevado a
Aleph zero. 2 elevado a 2 elevado a Aleph zero. Depois 2 elevado a 2 elevado a 2 Aleph zero. E a gente podia ter colocado qualquer outro conjunto aqui infinito que não fosse os naturais, né? Tá? Então isso... existem infinitos com cardinalidades diferentes de conjuntos infinitos. Tá? Ou seja, os infinitos vêm em infinitos tamanhos. Os infinitos não são todos iguais. E essa prova aqui que a gente acabou de fazer, ela é muito bacana, né? Extremamente simples. Mas tem uma outra forma que também é interessante. É a mesma prova, tá? É só uma outra interpretação disso que a gente acabou de mostrar, que é interessante a gente saber também, tá? E como é que seria isso? Tá? É conhecido como argumento da diagonalização de Cantor, tá? Basicamente, Georg Cantor foi quem também mostrou esse argumento da diagonalização e que essencialmente desenvolveu essa prova aqui que a gente apresentou, tá? Que é baseado na complementação da diagonal de uma matriz, tá? Então, bom, imagina lá que o conjunto A é infinito, tá? Imagina que para qualquer subconjunto de A, ou seja, qualquer elemento do conjunto das partes de A, a gente define um vetor característico de B como que o vetor característico de B, que a gente vai denotar aqui por 1 em B, ele é uma sequência infinita de zeros e uns, tá? De tamanho que tem um elemento de entrada para cada elemento em 2A aqui, tá? É isso que eu preciso? Deixa eu pensar. Não, na verdade a gente precisa um pouquinho menos aqui. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Aqui quando eu estava fazendo matriz de uma outra forma, tá? Uma A já resolve, cardinalidade de A já resolve, isso. Essa é a cardinalidade correta. Tá, a gente vai ter uma entrada para cada natural, para cada elemento que tem A aqui. No caso, pode ser os naturais. Tá ok. Então, imagina, isso aqui é uma sequência, pode tratar isso aqui como um vetor, tá? Um vetor binário, tá? De tamanho infinito. E aí vai ser o quê? A posição x do vetor característico de B, ela vai estar ocupada com 0 se o x não pertence a B e 1 se o x pertence a B. Isso para todo x em A. Tá? Então é só o vetor característico mesmo. Tá? Significa que os elementos que estão em B ganham 1, os elementos que não estão em B ganham 0. Tá? Significa o está, não está, né? Então, claramente o que? Para todo conjunto, subconjunto de A, existe um vetor característico e para todo vetor característico existe um subconjunto de A. Tá? Então, existe uma objeção, é uma relação C só C, tá? Isomorfismo. Tá? Então, o que a gente faz com isso? De novo, supõe que o conjunto das partes de A é contável. Tá? A gente está partindo de um A aqui que é infinito e nesse caso aqui, explicitamente, a gente está usando aqui que o A vamos usar que o A aqui é contável, tá? Então essa prova é um pouquinho menos geral que a outra, na verdade. Tá? Então, ou seja, então existe uma função f de A 2 ao conjunto das partes de A sobre ejetora e assim eles têm a mesma cardinalidade, vai. Isso implica o quê? Que a gente pode listar um após o outro todos os elementos que estão no conjunto das partes de A. Tá? Então a gente pode usar essa lista para indexar as linhas de uma matriz binária M, em que as colunas são indexadas pelos elementos de A. Tá? E tal que a entrada para o subconjunto B, que é um elemento de 2 elevado a A, na entrada J, onde o J é um elemento de A, tá? É exatamente a posição J do vetor característico de B. Ou seja, a linha B ela é indexada, o conjunto que B, pertencente ao conjunto das partes de 2 a, de A, de 2 a A, tá? A linha indexada por esse cara é exatamente o vetor característico de B, nessa matriz. Tá? A gente está usando aqui o caso do A como se fosse o natural. Tá? Então a gente tem aqui os naturais como colunas, listei aqui os subconjuntos dos naturais em alguma ordem, tá? Supondo que eles são inumeráveis, então eu consigo listar todos aqui. Tá? Então, obviamente, o que? Essa matriz ela é infinita nas linhas e nas colunas, né? Tá? Mas se o conjunto das partes tiver a mesma cardinalidade, essa matriz é quadrada, né? Tá?
Então, e cada linha aqui é o vetor característico do subconjunto que está indexando a linha, ou seja, de um subconjunto de A. Então, pega agora a diagonal principal dessa matriz. A diagonal principal é um vetor de zeros e uns, tá? Então, ela é o quê? Ela é um vetor característico de um subconjunto de 2 elevado a A. A gente pode fazer o quê? A gente pode pegar e construir o complemento dessa diagonal. Significa o quê? Constrói um vetor, então, D barra, tá? Onde é 0 você põe 1 e vice-versa. Tá? Então, aqui é 0, 1, 1, então fica 1, 0, 0, 0, 0. Faz o complemento. Esse complemento D barra, ele também é um vetor binário, então ele também é um vetor característico de um conjunto, de um subconjunto de A. Tá? Claramente. Bom, agora acontece o quê? Acontece que esse vetor que a gente complementou, a diagonal, ele não ocorre na primeira entrada porque ele difere da primeira posição. Ele não ocorre na segunda entrada porque ele difere na segunda posição. Ele não ocorre na terceira porque ele difere na terceira posição. Não ocorre na quarta porque ele difere na quarta posição. E assim sucessivamente. Ou seja, ele difere sempre em pelo menos um elemento, que é exatamente o elemento da diagonal. Então, o que? Esse vetor característico de barra que a gente acabou de exibir, ele não ocorre nessa matriz aqui, como linha. Então a gente acabou de exibir o quê? Acabou de exibir um vetor característico de um subconjunto de A que não está listado nessa matriz aqui. Peraí, mas a gente não tinha listado todos? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que nós não fomos capazes de listar todos os elementos de 2 elevado a A. Ou seja, não tem essa função sobreditora e, consequentemente, eles não podem ter a mesma cardinalidade. Tá? Então é isso que... Esse é o argumento da diagonalização. Tá? Que é uma coisa bem bacana também, uma interpretação bastante bacana. Tá? A prova primeira que a gente apresentou aqui é mais curta, mais alto nível, mas lá embaixo dela o que está acontecendo é essa diagonalização aqui. Tá? Fato interessante ligado à construção de autômatos finitos que a gente fez no vídeo do princípio da casa do pombo. O argumento acima já mostra que o número de linguagens em cima de um alfabeto binário é incontável, né? Porque, bom, porque toda linha aqui é um vetor binário, né? Tá? E a gente pode associar isso aqui como se fosse o vetor característico das palavras de uma linguagem. Tá? Dá para fazer na mesma. Então, o número de linguagens em cima de um alfabeto binário só, tá? Já é incontável. E, bom, e o número de DFAs sobre um esquema de codificação, ele é contável. Tá? Então, bom, o porquê e o como aqui fica para vocês pensarem. Então, isso aqui já mostra que tem muito mais linguagens do que autômatos finitos. Então, isso aqui já prova que existem linguagens que não são regulares. Aquilo que a gente tinha falado antes de apresentar o lema da iteração, ponto em lema, naquele vídeo. Tá? E o que a gente pode falar sobre a relação agora, então, entre os naturais e os reais? Qual é? Bom, vamos começar por uma parcela mais simples. Pega o intervalo aberto em 0 e 1, tá? Que está estritamente contido nos reais. Tá? Esse intervalo de 0 a 1, na reta real, aberto, tanto em 0 quanto em 1, ele já é incontável. Tá? Também mostrado por Cantor. Como é que a gente prova isso? Vou apresentar uma ideia da prova aqui, um rascunho. Tá? Só a menos de alguns detalhes técnicos, a prova está toda aqui. De novo, por contradição, supõe que o intervalo 0 a 1 é contável, então isso implica o quê? Bom, a gente sabe que nós estamos lidando com números reais, então todo x em 0 e 1, tá, nesse intervalo 0 a 1, ele tem uma expansão finita como x igual a 0.x1, x2, x3, vai até o infinito. Mas e se o x... quem são esses x's aqui? X's são dígitos, tá? De 0 até 9, tudo i. E se esse x fosse racional, ou inteiro? Bom, simplesmente imagina que você tem uma sequência de zeros após a representação dele.
Essa é a diferença, né? Os racionais, eles têm uma representação que é uma representação decimal que é finita, né? Tá? Os irracionais não. Então, nesse caso, completa com zeros e constrói uma representação infinita também para os racionais. Tá? A gente pode montar uma matriz semelhante à M que a gente acabou de fazer, só que ela não vai ser binária nesse caso, né? Ela vai ter entradas de 0 a 9. E cada linha de M vai ser a expansão x1, x2, x3 de um desses elementos x em zeros e uns. Obviamente a gente não precisa considerar o zero ponto aqui, né? Basta pegar a representação que está à direita. Tá? Ó, toma a diagonal dessa matriz e constrói um y, tá? Rotacionando ciclicamente os dígitos. Tipo, o que era 0 pode virar 1, o que é 1 pode virar 2, assim sucessivamente, e o que é 9 pode virar 0. Tomando cuidado para evitar que o 0, que a gente transforme alguém em 0, né, que seria o 0.00000, ou transforme alguém em 1, que é o 0.99999, tudo 9 é equivalente a 1, né? Tá? Então isso aqui a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado disso. Isso seria equivalente se a gente pulasse aqui do 8 em vez de usar o 9, tá? Mas isso fica para vocês pensarem um pouquinho. Esse é o detalhe técnico. É fácil fazer isso aqui. Tá? E tem números que têm a mesma tem representações distintas, mas são o mesmo número real, né? Tá? Exatamente, se a gente põe aqui 0.0999999 é a mesma coisa que 0.1000000. Tá? Então, mas se você tratar desses dois casos aqui, você trata dos outros casos também. Tá? Desse jeito, da mesma forma, você vai obter um y real entre 0 e 1, tá? Estrito, que não está listado nas linhas de M, então isso aqui vai implicar da mesma forma que o intervalo 0, 1 é incontável. Tá? Mais do que isso, né? A gente usou a mesma estrutura da matriz. Ela tem alguns elementos diferentes dentro dela, mas olha, é a mesma estrutura, né? Tá? É a mesma estrutura, então, que a gente usou para o caso 2 elevado a n, então isso aqui já mostra que os reais de 0 a 1, tá? Eles têm cardinalidade 2 elevado a n. Tá? De novo, tem aquela história, você não tem a função subjetora, mas você tem uma função injetora óbvia, então isso funciona. Tá? Como exercício, mostra os detalhes da prova. Então, já nos reais do intervalo 0, 1 aberto, a gente já tem 2 elevado a Aleph 0 de cardinalidade. Tá? E como corolário, a gente no fundo provou mais do que apenas o intervalo 0, 1. Como corolário, a gente tem que o R também é incontável. Por quê? Porque existem tantos reais na reta inteira quanto existem no intervalo 0, 1 aberto. Tá? Como é que a gente mostra isso? Bom, pega uma função f que vai do intervalo aberto 0, 1 no intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? E define ela como se fosse π, que multiplica o que aqui? Aí aqui tem um typo, né? Aqui tem que botar o quê? Ops, não tá certo aqui. Aqui é π que multiplica x menos meio, né? Tá? Então isso aqui já te leva, quando isso aqui for 0 vai para menos π sobre 2, quando isso aqui for perto de 1 vai para π sobre 2 e nunca chega lá, né? Tá? E essa função é obviamente bijetora. Tá? E agora pega g de x como se fosse a função tangente de x. E quando a gente restringe a função tangente de x a esse intervalo, menos π sobre 2, ela é uma abjeção desse conjunto nos reais. Tá? Então, a hora que a gente compõe a função g com a função f, a gente tem uma abjeção de 0 a 1 a R. Bom, se tem uma abjeção, então os conjuntos têm a mesma cardinalidade. E a gente sabe que é 2 elevado a Aleph 0. Então, os reais têm cardinalidade 2 elevado a Aleph 0. Tá? Então, tem tantos reais quanto o conjunto das partes dos naturais. Tá? E esses são os cardinais transfinitos. Tá? O Aleph 0 é o primeiro deles. O próximo seria o Aleph 1. E o segundo seria o Aleph 2. Quer dizer, o terceiro seria o Aleph 2, e assim sucessivamente. E a gente pode até definir uma aritmética transfinita, tá? Envolvendo cardinais transfinitos. Ligeiramente diferente ela funciona ligeiramente diferente da aritmética dos números finitos, né? Os naturais. Porque a gente já viu que
Multiplicar ou dividir por 2 não faz diferença. Elevar ao quadrado não faz diferença, mas fazer exponenciação faz diferença, tá. Então, bom, a pergunta é, está, isso tem uma pergunta natural. Aqui a gente não vai fazer aritmética transfinita nesse curso, tá. Uma pergunta a natural, é o caso em que 2 elevado a aleph zero é o aleph 1? Ou seja, é o caso de que o próximo, assim, o aleph zero a gente sabe que são os naturais, tá. E os inteiros e os racionais, e todo mundo junto. E aí depois a gente tem os reais como 2 elevado a aleph zero. Tipo, existe algum conjunto infinito no meio dos racionais e dos reais, digamos assim, que tenha uma cardinalidade estritamente maior que um e menor que o outro? Ou será que não, o próximo tamanho de conjunto infinito é de fato os números reais? Tá? Isso aqui, a igualdade é conhecida como a hipótese do contínuo. Tá dizendo que, olha, que até os racionais eles têm a mesma estrutura discreta dos naturais. Tá? Agora, a partir dali, os reais já é uma reta contínua. Então, e fato é interessante que foi mostrado em duas partes, tá? Que a hipótese do contínuo ela é indecidível em ZFC. Tá, ZFC é a teoria dos conjuntos axiomática padrão que a gente usa, tá? Que são os axiomas de Zermelo-Fraenkel mais o axioma da escolha, tá? Isso aqui é estudado a fundo no curso de Teoria dos Conjuntos e a gente não vai transformar o nosso curso num curso de Teoria dos Conjuntos, tá? Mas para quem tem curiosidade, vale a pena fazer, é bastante interessante, tá? Mas o fato é que na matemática que a gente está acostumado a fazer, a gente consegue mostrar que sim e que não, tá? Ou seja, é indecidível, a gente não tem como ter certeza em ZFC. Então, a gente não sabe. Em ZFC, a gente não consegue decidir se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Tá? O que é sensacional isso, né? Tá? O fato de ter infinitos de tamanhos diferentes já era sensacional. O fato de ter infinitos tamanhos infinitos diferentes, mais é sensacional ainda. E o fato de que a gente não consegue decidir, tá, na axiomática básica que a gente escolheu, da onde esses objetos foram definidos, se essa relação é válida ou não, é ainda mais sensacional ainda. Tá? Bom, o que a gente pode dizer sobre os complexos, os quaternions e os octonions? Se você prestou atenção no que estava acontecendo até aqui, é claro que os complexos têm a mesma cardinalidade que os reais, e aí os quaternions vão ter a mesma também, e os octônios também. Tá? Então são todos aqui iguais a Aleph 1. Tá? Fato, só para terminar essa parte aqui, além dos cardinais transfinitos, que foi o que a gente definiu, né? São os cardinais que dão tamanho, tá? E a aritmética deles, também é possível a gente definir ordinais infinitos. Tá? Os ordinais, aí a gente tem uma ordem. E com isso a gente consegue definir um princípio de indução transfinito, do qual a indução que a gente viu é um caso particular. E por que essa história de indução transfinitas? Algumas induções elas demoram mais do que o tempo infinito para fechar. Tá? A gente precisa ir além de infinito. Por isso a gente precisa ir para os transfinitos. Isso acontece muito quando a gente está estudando algumas questões de ordem em alguns reticulados, tá? Baseados em conjuntos infinitos. Mas a gente não vai fazer isso nesse curso. Fica para um curso de complexidade na pós, talvez. Tá? E acho que era isso que eu queria falar com vocês sobre isso. É uma coisa que é útil, interessante saber. E observe que as provas que a gente apresentou aqui, a prova da diagonalização, é totalmente combinatória, né? Tá? Ou mesmo a prova envolvendo funções sobrejetoras, tá? Isso aqui é totalmente matemática discreta. Então, isso é uma técnica também para a gente mostrar resultados. É uma técnica não construtiva, né? Mas ela mostra que, olha, aqui, por exemplo, existem mais linguagens do que autômatos. Tá? Existem mais linguagens do que autômatos de pilha. Existem mais linguagens do que máquinas de Turing. Tá? Tudo, para quem fizer um curso lá de autômatos de linguagens formais, vai ver tudo isso aqui. E a gente também pode usar isso aqui para outras estruturas discretas que não tem a ver com teoria da computação. Tá? Bom, acho que para esse vídeo é isso. E eu vou
tentar botar alguns exercícios envolvendo essa parte numa próxima lista, porque ela é exercício simples, mas ela é uma parte bastante interessante. Então, bom, é isso aí. Abraços a todos e até.